bem? Eu tô aqui no canal hoje para falar um pouco mais sobre visto, porque realmente é uma parte importante da viagem, preocupante, porque sem o visto não tem jeito de fazer a viagem. E aqui eu vou ler uma dúvida, uma pergunta que surgiu aqui no canal e eu vou hoje falar um pouquinho desse comentário. Boa noite, é o comentário do Paulo. Parabéns pelo vídeo e sua história de vida. Gostaria da sua opinião. Tenho 30 anos, não tenho automóvel ou imóvel no meu nome. De um tempo para cá, pintou um interesse enorme de passar um tempo fora do Brasil. E estudando inglês de preferência, podendo trabalhar, é claro. Após muitas pesquisas, a Austrália foi para onde eu decidi ir. Porém, me deparei com essa barreira que a pessoa tem que ter um bom perfil para ser aprovado no visto. E foi um banho de água fria. Hoje sou motorista de aplicativo e abri uma MEI para ver se melhora meu perfil, porém ainda acho que é muito pouco. Gostaria muito de ir no primeiro semestre do ano que vem fazer o intercâmbio na Austrália com duração de 20 e 24 semanas. Enfim, eu gostaria de saber sua opinião. Alguém com esse perfil tem chances de ser aprovado no visto sem estar prestando faculdade, ter vínculos, etc. Dá para eu pôr na carta de intenção que eu quero aprender inglês para conseguir clientes internacionais? A Austrália é o país com o clima mais parecido com o Brasil. Enfim, tenho medo de perder muito dinheiro pagando a agência e ser negado. Desculpa o texto enorme. Então, vamos lá, né? Vamos falar um pouco da idade. 30 anos. Paulo, eu já fiz vários vistos com pessoas de 30 anos. Então, a sua idade, de forma alguma, é um empecilho. Eu fiz, inclusive, vistos para pessoas com muito mais de 30 anos, né? Como que é o processo de visto? O processo de visto, ele é um processo que ele tem que ser construído, não é? Cada país, ele tem uma especificidade. Nós vamos falar aqui da Austrália, porque é o seu objetivo. E você falou hoje que você é motorista de aplicativo. Também não é um empecilho. Eu já tive um estudante que eu mandei para o Canadá, que ele era motorista de aplicativo, mais velho, também conseguiu visto. Isso não é um empecilho. É óbvio que a gente vai colocar aqui algumas dificuldades, não para que você se desestimule, porque eu acho que não é esse o objetivo, né? Primeiro, por isso que eu tô falando que várias pessoas aqui, eu fiz o processo e eles tiveram sucesso. Mas para você entender as dificuldades, entender os riscos, para você entender o que você tem que fazer para conseguir o seu objetivo. Você disse também que não tem automóvel no seu nome, nem imóvel. De uma certa forma, ter imóvel no nome ou automóvel, é claro que é um bem, que é legal apresentar, não é um problema isso. Mas ele não é uma condição para você ter o visto, até porque o que muitas vezes os consulados querem ver é uma disponibilidade financeira. E vender um imóvel, caso você precise daquele aporte, não é possível. Então, é importante você entender que isso não é exatamente aquilo que ele quer ver, né? A Austrália, ela tem um processo muito específico. Ela realmente, ela quer ver o conjunto. Existe um tripé aí que é importante você comprovar no seu visto. E não é uma coisa específica que vai fazer te dar o visto. É um conjunto. Você tem que satisfazer todos os pré-requisitos. E eu já tive também, recentemente eu mandei para a Austrália 2 meninas na faixa de 20 e muitos, e também elas não tinham faculdade. E eu vou te contar um caso de um cliente, porque o que acontece? Quando eu faço o processo do intercâmbio das pessoas com as escolas que eu represento, que eu acredito, que eu gosto, eu já contei aqui um pouco da minha história. Então eu caí no intercâmbio há mais de 20 anos atrás de paraquedas e gostei tanto que me tornei especialista.
Então é importante eu sempre passar da minha experiência, porque eu acho que é muito legal, né? Você falou ali que o Brasil tem um clima muito parecido com o da Austrália. E é engraçado que muita gente pensa isso. Teve uma menina que me procurou um dia e ela falou assim: olha, eu quero só orçamento de várias escolas nessa cidade e essa cidade já estou escolhida. Eu falei com ela: olha, se for uma questão de preço, com a minha experiência, eu consigo fazer o intercâmbio dentro do preço que você tem disponibilidade, ou dentro do preço mais barato que existe, porque a gente mexe no carga horária, a gente mexe no tempo, a gente pega a escola mais barata da cidade, eu represento muitas opções, então não estou entendendo assim, essa questão de só o preço. Me conta um pouco por que você escolheu essa cidade. Ela falou: não, Tatiana, a cidade está definida. E aí eu falei: ah, mas por que você escolheu essa cidade? Ela falou: ah, não, por causa do clima, que é muito parecido com a cidade que eu moro e eu gosto disso, a Austrália tem um clima ótimo e tudo. E aí eu falei com ela: bom, essa cidade que você escolheu tem um clima péssimo. Ela não tem nada a ver com a cidade, ela não é quente, aliás, é o contrário, é o oposto disso. Pelas características que você quer de uma cidade, talvez seja essa outra cidade que é o seu perfil. Por fim, ela foi para a cidade que eu sugeri, foi maravilhoso, e quando ela estava lá, ela visitou a cidade que ela tinha já certeza quando ela sentou comigo de que ela queria ir. E aí ela falou: Tati, nossa, ainda bem que eu vim aqui, porque se eu tivesse vindo para essa cidade teria sido terrível. Então nem todas as cidades na Austrália são aquele clima de cartão postal que você provavelmente viu através da internet, né? Tem cidades com clima muito, muito complicado. Mas enfim, vamos voltar aqui ao caso do seu visto. Você falou da questão da ausência de faculdade, de uma série de ausências, e que você tem no seu perfil, e que você está querendo construir um perfil para que você possa passar esse tempo fora estudando e trabalhando. Paula, eu costumo falar o seguinte: quando a pessoa tem um interesse genuíno na coisa, ela está sendo sincera e ela está sendo verdadeira, sempre a gente acha uma solução. É óbvio que a gente muitas vezes tem que pensar fora da caixa e tem que pesar os riscos também. É claro que o seu perfil não é aquele perfil padrãozinho que a agência ama pegar porque vai ser simples, vai ser fácil, que tá tudo certinho, a pessoa tá no meio da faculdade, ela tá com o pai patrocinando, ela tem um monte de vínculos, tem trabalho fixo, carteira assinada, ganha bem. Esse é o perfil ideal, óbvio que todo mundo prefere esse perfil, especialmente de quem não auxilia no processo, porque realmente é muito mais tranquilo. Mas isso não significa que o seu perfil é impeditivo, mas é importante pesar os custos para você arriscar. Vou te contar o caso de um cliente que eu tive, e ele tinha um perfil muito similar ao seu, obviamente com condições um pouco diferentes, claro, né? A condição de cada um é sempre especial. E ele falou comigo: Tati, eu quero ir, a minha situação é essa. E aí eu passei para ele duas opções. Uma opção para ele trabalhar e estudar numa cidade com clima legal, com clima bom, com um salário bom, em que ele pudesse estudar inglês. Eu passei isso para ele na Austrália, e eu escolhi uma opção num outro local, também com clima bom, que ele ganharia bem, que ele poderia ter essa mesma experiência, para ele poder ver, mas que não tinha esse visto tão complicado, que seria um processo muito tranquilo e que ele poderia ir fazer a viagem, enfim. E aí ele me disse o seguinte: eu quero pensar nas possibilidades. Eu falei: olha, como você está com muito medo e realmente não vai ser fácil o seu processo, vamos pensar no custo que você vai ter que dispor caso não dê certo. Então a gente fez a conta de quanto que era
o visto. No caso dele, para ele ter o visto analisado, ele tinha que fazer o exame médico, então consulta e exames. Então eu fiz a conta para ele de quanto que seria a consulta, quanto que seria o exame e quanto que ele teria de prejuízo com relação à escola caso o visto dele não fosse aprovado. É importante lembrar o seguinte: dependendo do tanto de meses que você vai, você tem que pagar o curso todo para poder aplicar para o visto. E aí existe um problema que é, quando você paga o curso, você manda o dinheiro para fora. Então esse dinheiro ele vai com um valor de câmbio. Quando você pede o reembolso, esse dinheiro volta com um valor menor de câmbio. Então, além das taxas que a escola cobraria, que seriam taxas administrativas, teria taxas para essa transação de bancos de ida e vinda, impostos que o Brasil cobra dessa movimentação e a diferença cambial do dinheiro que vai para o dinheiro que volta. Então, eu fiz essa conta para ele porque realmente não é barato o investimento. Ele é um investimento alto para você correr um risco muito grande de ter a negativa. E fiz para ele um outro processo, um outro projeto em que ele poderia ir dentro do perfil dele sem estresse. Bom, e aí ele pesou na balança e falou: Tati, nesse caso desses dois países que eu estou em dúvida, um visto interfere no outro? É importante lembrar o seguinte: dependendo do país que você tem o visto negado e depois você aplica para outro, eles são muito próximos. E aí você vai ter problema. Se você teve problema num, você vai ter problema no outro. Então, existem países que isso acontece. No caso dele, eu falei: não, se você tiver uma negativa para a Austrália, se você quiser tentar, tiver uma negativa para a Austrália, a gente pode depois sim fazer esse, um não vai eliminar o outro. Então, beleza. Ele foi para casa com essa informação, quanto que seria o prejuízo, quanto que ele tinha na conta, quanto que ele tinha de dinheiro, o que que ele queria, enfim. Ele foi para casa, deitou ali no travesseiro, conversou com a família. Depois ele chegou para mim e falou: Tati, eu vou tentar. E aí nós começamos a trabalhar no processo dele, que não foi fácil. Ele tinha um perfil muito parecido com o seu, não estava com emprego, não tinha casa própria, não tinha carteira assinada, trabalhava fazendo bicos e também, assim, não tinha faculdade, né? O vínculo acadêmico, ele tem que realmente fazer sentido. Quando você fala assim: será que eu vou falar para o cônsul que eu vou aprender inglês para poder ter mais clientes de aplicativo na volta? Olha, eu sinceramente acho esse argumento muito improvável que seja esse o seu real interesse de estar fazendo o seu intercâmbio. Quando o seu interesse não é real, a chance dele não dar certo é grande, até porque você está meio que montando uma situação ali para que o cônsul, tipo, para inglês ver, assim, sabe? E isso não dá certo. Tem que ser uma coisa realmente embasada, realmente bem documentada, realmente bem feita, para que ele possa entender as suas condições e te dar esse voto de confiança que te dá uma oportunidade de fazer o visto, né? Então, eu acho esse argumento, primeiro, que eu não me senti assim que era a sua realidade, que era assim, com um parágrafo de conversa, você já não me transmitiu essa segurança de que é isso mesmo que você quer, e eu não acho que ele possa ser realmente uma melhor saída. É claro que não há como eu analisar o seu processo de visto com um parágrafo de texto. Não há como. Existe uma série de fatores que tem que ser considerados para que um processo dessa natureza dê certo, sabe? Então, a gente tem que analisar o processo inteiro para ver se ele está fazendo o tripé que o cônsul quer para te dar o visto, sabe? É um conjunto de informações, não é uma informação isolada que te faz ter o visto. Uma opção para você, como eu falei, você usar um outro país até de trampolim,
né? Nesse caso desse aluno que acabou indo para a Austrália mesmo, eu tinha feito um projeto de trampolim para ele, que seria, ele ficaria num país intermediário para depois ir para a Austrália num curso mais substancial que realmente daria mais certo. E aí ele teria um período intermediário em que ele iria para um outro país, capitalizaria um pouco, aprenderia o inglês para depois fazer o sonho definitivo que era a Austrália. Inclusive eu já fiz isso com outro cliente. Esse menino que eu fiz isso, ele também não tinha emprego fixo, ele não trabalhava com aplicativo, ele trabalhava com festas, organização de festas. E era tipo com a noite, assim. Então eu consegui fazer desse jeito, do trampolim, e deu super certo. Hoje ele tá na Austrália, já tem mais de 5 anos, foi em 2016, tem mais de 5 anos que ele foi. Então ele realmente tá muito feliz. E quando eu falei com esse menino que organizava festas, eu falei, olha, eu sei um lugar que eu sinto assim que vai ser a sua cara. E ele falou comigo, Tati, sem dúvidas maravilhoso, ele assim realizou um desejo da vida, assim, sabe? E hoje ele é até residente permanente na Austrália, feliz da vida, né? Eu tenho tanto de ex-clientes que são hoje clientes que mandam amigos, conhecidos, indicação, porque já tenho pessoas que eu mandei para a Austrália que hoje já são cidadãos e têm filho de 15 anos. Então, assim, de tanto tempo, né? Mas é legal ver a presença dessas pessoas no meu dia a dia com indicações, muitas vezes como eles moram lá, as pessoas perguntam como é que você conseguiu, o que você fez? E aí eles falam, olha, vai com a Tati, que a Tati vai te ajudar, é muito legal e tudo, então foi bacana. Então, Paulo, uma coisa que eu fiz, que eu já deixei o link aqui em outros vídeos, foi um curso para como redigir a carta, e lá eu falo da documentação, eu falo do processo todo, que eu vou botar o link tanto nos comentários quanto na descrição. E eu vou pensar também num projeto intermediário, que seria um projeto trampolim, caso você esteja realmente inseguro de ir para a Austrália, e também um projeto na Austrália que eu gosto de fazer muito para as pessoas que viajam comigo, que é um projeto em que você vai por mais tempo, mas você paga menos de curso, tem mais tempo para trabalhar. É um esquema que eu monto que é bem legal. Então eu vou fazer esses cronogramas e vou colocar aqui no link da descrição. Mas uma coisa muito importante, pode parecer que as barreiras estão sendo enormes, realmente muitas vezes elas podem parecer intransponíveis, mas eu vou te contar uma outra história de uma cliente que ela chegou para mim e falou, Tati, meu sonho é ir para os Estados Unidos, só que eu tive um visto negado para os Estados Unidos, então eu quero saber todas as suas opções, menos dos Estados Unidos. E eu falei com ela, bom, se esse é seu sonho, nada que eu te oferecer vai fazer sentido se o seu sonho realmente é esse país, né? Então, é a mesma coisa que você, se o seu sonho é realmente a Austrália, aí tem que pensar numa forma de viabilizar sem usar o país trampolim. Mas o que essa menina aconteceu? E eu fiz para ela todo um processo que eu acreditava que seria válido, que ela conseguiria ter a aprovação. E a gente foi trabalhando esse processo, eu fiz um projeto para ela de vida mesmo. Só que ela estava assim, super tensa. E ela morava em outra cidade, ela morava no Espírito Santo, e o irmão dela já tinha viajado comigo, já tinha amigos que tinham viajado comigo, que me indicou para ela. E aí, na época, a gente estava fazendo tudo virtual, ela ficou tão assim, desesperada, que ela falou assim, eu vou ir na sua cidade te encontrar, porque era ainda antes da pandemia, né? Porque hoje em dia acho que as pessoas já acostumaram mais com o virtual, mas ela precisava desse alívio, assim, porque ela queria tanto realizar aquele sonho. E ela estava trazendo tanto peso para o processo, eu falei, olha, você vai fazer o seguinte, você vai todas as noites fazer um filminho na sua mente de você
se vendo nos Estados Unidos com a plaquinha escrito Hollywood, você tirando essa foto e me mandando essa foto. Porque o que acontece? Você está trazendo muita pressão para o processo. E aí você deixa o resto comigo, os detalhes para que eu vou construir esse processo para você, deixa comigo. E na véspera de você ir para o visto, eu vou te fazer uma orientação pré-visto de como que você vai se colocar dentro dessa entrevista. E nota o seguinte, ela era uma aluna genuína, ela era uma menina que realmente tinha interesse naquilo que ela queria, mas ela teve o visto negado, porque, enfim, porque fez escolhas erradas que realmente não dariam certo e acabou dando errado o visto dela. Enfim, passados uns tempos ela tirou o visto, foi aos Estados Unidos, aí ela me mandou a foto. Tati, você achou que eu fosse esquecer? Tá aqui a minha foto. Tô eu nos Estados Unidos e tudo. Eu tô realizada, realmente é maravilhoso, a minha vida é maravilhosa aqui, eu tô 100% realizada. Então, se esse realmente é o seu interesse, trabalhe em função de ir para aquele lugar que o seu coração te fala. Porque é muito importante para você ficar feliz, para você acreditar no seu sonho, não é? E é claro que eu falo para tentar, mas tentar com consciência do risco, tentar fazendo o melhor, não é tentar subestimando o cônsul de que ele vai cair numa história que não seja uma história profunda, uma história real, uma história bacana, embasada, né? Então fica aí a minha dica para você, Paulo. Teve que sair um vídeo porque seu comentário era longo e a sua dúvida era grande, mas fica aí a minha dica, nunca desista dos seus sonhos.